Bem, mas definindo aqui aos debatedores, já falamos um pouquinho sobre questões mínimas de saúde, questão do SUS, a questão hospitalocêntrica. Agora nós vamos falar um pouquinho do profissional do enfermeiro, né? Aquele profissional que faz uma triagem, faz um acolhimento, às vezes a gente ouve isso. Faz as medicações. Fala para nós um pouquinho. Toda Fala para nós um pouquinho, para que o ouvinte do programa Olhar Facica possa entender como nós olhamos, como nós tratamos e quem é esse profissional. O enfermeiro, eu falo que ele é o pilar da saúde, né? Porque eu acredito, não puxando sardinha para nossa... Mas já puxando, eu brinco que não existe saúde se não tiver um enfermeiro, né? Porque nós atuamos em muitas áreas. Nós atuamos desde a assistência direta ao paciente até o processo de educação em saúde, né? Levando conhecimento para as outras pessoas, para leigos, enfim. Então, a gente trabalha desde a assistência. A enfermagem, o início dela foi com a proposta de cuidar da pessoa, de atender as necessidades humanas básicas, né? E desde então nós viemos tentar trazer esse conforto para o paciente de acordo com as necessidades que ele precisa, né? O enfermeiro, ele é uma definição bem curta, assim, ele é um cuidador de pessoas. Sim. Então, o enfermeiro, ele assiste as pessoas diretamente ou indiretamente. Então, a gente cuida das pessoas e cuida de vidas. Eu brinco com os alunos que, quando eles estão começando o curso, é claro que a gente entra muito imaturo, com ideias nem sempre verdadeiras daquele curso que nós escolhemos, mas isso a gente precisa gostar para fazer enfermagem, que é gostar de gente, que é gostar de cuidar das pessoas. E aí, esse cuidado, ele não vai ser um cuidado feito de forma improvisada, feito só da maneira que eu acho que ela deve ser feita. Então, a enfermagem, ela é um cuidado sistematizado e pautado em fundamentos científicos. Então, nós tivemos todos esses anos aí, né, desde a enfermagem moderna, lá com a Florence Nightingale, pensando sobre formas cientificamente comprovadas de como assistir e cuidar desse paciente, né? E aí, isso compreende, claro, também aquelas medicações que as pessoas sempre olham para o enfermeiro com uma seringa na mão, junto com uma agulha, não é? Compreende também esses procedimentos, mas também compreende a promoção à saúde, a prevenção de doenças, né? A reabilitação. Então, a gente tem várias áreas de atuação em que nós podemos trabalhar e cuidar das pessoas, né? É um curso de 5 anos, ou seja, é um curso demorado em que nós estudamos muito. Tem uma dedicação muito grande pela parte do profissional para a gente atender a todas as necessidades. De todos esses cuidados que a professora Lígia falou, eu ainda acredito que o enfermeiro, como ele tem um contato muito grande com o paciente, o aporte emocional que nós proporcionamos para eles, a segurança que a gente passa, muitas vezes também é importante, não pode deixá-los despercebidos. Nós acabamos sendo um apoio para eles. Muito bem. Durante o cuidado. Você está ouvindo o programa Olhar Facica, hoje com as professoras Lígia Freitas e Valéria Salgado, do curso de enfermagem da Facica. Se você quiser participar, interagindo conosco, você pode mandar um WhatsApp para nós, com a sua crítica, sugestão ou comentário, e no final colocando o local de onde você está falando. Você pode interagir pelo 35 98427 3131. Meninas, então a gente falando, meninas é uma força de hábito, que eu sempre converso com elas lá. Mas pode utilizar, a gente não se incomoda. Com muito carinho e respeito também. Mas evidentemente, então a formação desse profissional, obviamente, tem que ser humanista, e a gente percebe uma formação generalista. Não dá para formar um enfermeiro de UTI. Não, nós somos generalistas. A gente forma um profissional preparado para atuar em vários campos, né, em várias áreas de serviço, áreas de atuação. É claro que depois há possibilidades desse enfermeiro se especializar numa área que ele tenha mais identidade, mais afinidade, que ele goste, né? E aí tem inúmeras especializações, mas a gente forma um profissional generalista, né? Mas que seja reflexivo, crítico da sua atuação, né, que questione, muito ético, ou seja, que esteja preocupado com o bem de todos. Essa é a nossa preocupação.
principalmente ali na FACICA, mas acredito que seja de todas as instituições que formem enfermeiros, né? Professora Valéria? Enquanto professora, eu tento conscientizar os alunos deles reconhecerem a devida importância que o profissional da enfermagem tem, porque nós lutamos diariamente dentro daquela equipe, a gente tem que se valorizar, né? Porque o nosso trabalho é muito importante. Posto, a remuneração, o reconhecimento do profissional enfermeiro, vocês acham que está aquém, poderia ser melhor? Estamos progredindo, hoje a sociedade já olha para o enfermeiro, a própria rede de saúde já começa a olhar com outros olhos? Ou ainda existe um preconceito ainda? Nós estamos em expansão, Ademir. Então, a enfermagem ela tem ocupado mais espaço, né? Ainda temos muito a caminhar, sem dúvida, mas acredito que seja também de várias outras profissões esse desafio. Mas a enfermagem, sim, ela tem ocupado cada vez mais espaço e tem expandido cada vez mais. Em remuneração também. É claro que acho que todo profissional acha que poderia ganhar mais, nós também achamos, sem dúvida, mas sempre haverá espaço, bons espaços para bons profissionais, eu acredito nisso. E as perspectivas são que esses dados eles melhorem para a enfermagem, né, para a nossa área. Com o grande progresso que a profissão se encontra, né? E embora muitos profissionais ainda tenham cargas excessivas de trabalho, né? O nosso reconhecimento, cada dia ele vem sendo mais valorizado, mais reconhecido. Muito bem, nós temos uns minutinhos ainda, podemos seguir? Mais 2 minutos? Então você está ouvindo o programa Olhar FACICA. Hoje nós estamos recebendo a professora e coordenadora Lígia, do curso de enfermagem, e a professora do curso de enfermagem, professora Valéria Salgado. Estamos nesse bate-papo gostoso aqui sobre enfermagem, lógico, o profissional, o enfermeiro, a questão da saúde. E quando se fala de saúde, a gente vê a potência, a pujança do setor farmacêutico. A medicação em si, e nós vemos que o Brasil estava há 3 anos atrás em 7º colocado no ranking de consumo de medicamentos, hoje passou para 6º, hoje é o 5º, e a estimativa é que nós cheguemos aí na classe de 4º maior consumidor de medicamentos. E vocês, enquanto enfermeiras, enquanto profissionais ali da saúde, o que vocês pensam disso, essa questão? E aí, inevitavelmente, nós vamos ter que falar da automedicação. Talvez não dê, porque nós temos 2 minutinhos, mas a gente abre aí, levanta a peteca. Hoje em dia nós vemos um uso muito indiscriminado dos medicamentos, né? É aquela história, o meu vizinho está usando, é um medicamento muito bom, vou experimentar para ver se vai servir para mim. Só que muitas vezes a pessoa ela não tem o conhecimento de quanto aquilo pode ser prejudicial para a saúde dela, uma vez que cada organismo ele reage de uma forma, cada pessoa tem um tipo de problema específico. E cada vez mais a gente vê esse uso indiscriminado, a facilidade de aquisição desses remédios nas próprias farmácias, né? O valor, às vezes, acessível, que acaba facilitando também a possibilidade de compra. Então, analgésicos, anti-inflamatórios, a gente vê muito o uso desses medicamentos e não seria... o mais aconselhável seria que ele procurasse um profissional da área da saúde para fazer um acompanhamento adequado, né, e evitar problemas futuros quanto a esse uso incorreto, indevido do medicamento. Dá tempo de eu falar? Certinho? Bom, sem dúvida alguma, as medicações, elas vieram para nos ajudar muito, nos ajudar enquanto pessoas, né? E ajudar também o profissional de enfermagem que trabalha com essas pessoas. Então, sem dúvida, as medicações, ela tem um papel fundamental. Mas como tudo na vida, né, Ademir, acho que você pode compartilhar, precisa haver moderação. Né? Então, sem exageros. Então, a medicação ela tem um papel fundamental, ela pode e deve ser utilizada, inclusive com prescrição médica. Então, quem vai prescrever as medicações para você? O profissional habilitado para isso é um profissional médico. Então, é ele quem vai avaliar a sua necessidade, a dose dessa medicação. Né? Então, as pessoas não devem fazer uma automedicação que é elas mesmas se prescreverem e comprar na farmácia essa medicação, né? Embora a gente saiba desses benefícios dessas medicações, elas não são inócuas. Elas sempre têm um probleminha lá. Então, por exemplo, né, o descongestionante nasal, que é uma medicação extremamente utilizada pela população hoje em dia, principalmente agora que a gente vai entrar num período de mais frio, mais seco, as pessoas ficam lá, né, utilizando esse descongestionante. Ele pode causar
vários outros problemas para a saúde dela, né? Outro, como por exemplo a dipirona, né, que é uma medicação analgésica utilizada para febre, para dor, e aí as pessoas também fazem um uso discriminado dela em casa. É uma medicação que ela pode causar um desconforto gástrico, uma esofagite, ou seja, um problema de esôfago. Então precisa ter muito cuidado com essa automedicação exagerada que as pessoas fazem em casa. Medicamento não é brincadeira, não é? Então a gente precisa procurar um profissional habilitado e que realmente prescreva essa medicação e que é para você. A gente precisa procurar as causas, né? Tem pessoas que usam analgésicos 3, 4 vezes na semana. Por que você está precisando tanto assim desse analgésico? Precisa identificar a causa, porque o analgésico ele não trata a causa, ele trata o seu sintoma, não é? Precisamos buscar essas causas. Muito bem, nós estamos encerrando agora esse primeiro bloco, vamos fazer um break e você, ouvinte da Montanhês, fica convidado para o segundo bloco do programa Olhar Fascica, hoje recebendo as professoras Lígia Freitas e Valéria Salgado, do curso de enfermagem.